Na Alesse FM, entrevista. Doação de órgãos. Este é um tema que não pode ser esquecido, até porque o Brasil vem evoluindo nesta área. Segundo o Ministério da Saúde, este ano, de janeiro a abril, o Brasil registrou um aumento de 18% de transplantes. E o Ceará se destaca. O ano passado, mais de 2.000 transplantes de órgãos e tecidos foram realizados. Apesar da boa notícia, nem todos os órgãos estão nessa estatística. Existe uma fila de um órgão mais específico. E nós vamos conversar sobre este assunto com o Dr. Emanuel Veras, urologista, especialista em cirurgia robótica. Dr. Emanuel, os dados, as estatísticas são exitosas. 2.000 transplantes de órgãos no Ceará em 2024. Mas qual é esse órgão que existe uma dificuldade maior e as filas não diminuem, doutor Emanuel? Obrigado mais uma vez pelo espaço para a gente conversar um pouco a respeito de temas relacionados à saúde e à urologia. Em relação ao transplante de órgãos, Ian, o que é que acontece? A maior parte da fila que existe para transplante de órgãos no Brasil, ela é constituída de pacientes aguardando rim. E por que a fila de rim é tão maior do que a de outros órgãos? Isso acontece, eu acho que principalmente porque quando um paciente adquire uma insuficiência renal, uma doença renal crônica terminal, nós temos um tratamento substitutivo viável que faz com que haja uma certa substituição do rim e o paciente sobreviva durante anos. Essa terapia é a hemodiálise. Porém, se existe essa terapia substitutiva, o porquê de realizar um transplante? O problema é que pacientes que estão em hemodiálise, eles podem ter várias complicações devido à hemodiálise, como complicações cardiovasculares. Esses pacientes, eles têm um risco maior de óbito devido a problemas cardiovasculares, devido à hemodiálise, como insuficiência cardíaca, arritmias, também problemas em relação a infecções, sepse, devido à imunossupressão, devido à doença renal crônica terminal, como também devido a infecções por conta dos acessos vasculares necessários para a realização da hemodiálise. Esses pacientes também podem ter desnutrição, caquexia, quadros de anemia por causa da doença renal crônica, distúrbios hidroeletrolíticos, doenças ósseas metabólicas, assim como também alterações neurológicas e também um certo comprometimento psicológico e social devido à hemodiálise. O paciente tem de fazer essa terapia muitas vezes 3, 4 vezes por semana, e isso impacta aí nas atividades corriqueiras dos pacientes. Daí a importância do transplante renal nesses pacientes com doença renal crônica terminal em hemodiálise. Muitas vezes após o transplante, mesmo tendo também chances de complicações por se tratar de uma cirurgia de grande porte, de o paciente necessitar ficar imunossuprimido, porém os riscos em relação ao transplante renal normalmente são menores do que os pacientes que ficam durante muito tempo em hemodiálise. Doutor Emanuel Veras, então, diante dessa alternativa que é a hemodiálise, as filas por um transplante de rim aumentam. Qual seria a alternativa mais viável? Qual é a análise que o senhor faz dessa situação? Ian, eu acho que uma das alternativas primordiais é isso que nós estamos fazendo agora, é discutir e orientar e informar a população. Apesar do crescimento aí no transplante nos últimos anos, você falando do destaque do Ceará no passado, com mais de 2.000 transplantes de órgãos e tecidos, mais de 1.000 deles de córnea, e o resto em relação a fígado, rim, tendo mais de 200 transplantes de rim ano passado no Ceará. Inclusive o Ceará é um estado tradicional em relação ao transplante,
sendo o estado com maior representatividade no Norte e Nordeste em relação ao transplante de coração, de fígado. Porém, nós ainda temos uma alta taxa de recusa em relação à doação de órgãos. Nós hoje podemos colocar nos nossos documentos a opção se somos doadores ou não. Porém, é imprescindível a autorização da família para que seja realmente efetuada a doação de órgãos. E aqui eu queria dizer que a política de transplante, de fila, é uma coisa séria no nosso país. É uma fila única, nacional. Obviamente tem as suas regionalizações. Por exemplo, doadores aqui do Ceará, normalmente esses órgãos acabam ficando aqui pelo Ceará, eventualmente que vão para outros estados, para você tentar diminuir o tempo de isquemia, que é o tempo que esse órgão fica fora do corpo. E isso é um fator importante para o melhor prognóstico, o melhor resultado do transplante. Então, quando há uma suspeita de morte encefálica em pacientes internados em hospitais, o hospital ele é obrigado a informar isso para as centrais regionais de transplante, que elas são gerenciadas pelo Sistema Nacional de Transplante. Em isso ocorrendo, abre-se o protocolo de morte encefálica. Esse paciente ele é avaliado por 2 equipes médicas independentes, com avaliação clínica e avaliação com exames complementares, para realmente ver se houve de fato a morte encefálica, para aí sim a família ser abordada por funcionários da central de transplante para avaliar a questão da doação. E em paralelo, esse paciente acaba sendo avaliado também para ver a condição dos órgãos, para saber se eles são viáveis para a realização do transplante. Somente se a família autorizar essa doação, é que de fato é realizada a captação do órgão, a cirurgia para a captação desses órgãos, e aí posteriormente ser ofertado para a fila de transplante. E aí existe a ordem dessa fila, que ela é determinada pelo tempo que o paciente está na fila, pela urgência e condição clínica desse paciente, além da compatibilidade para aquele órgão, para aí sim ser realizado o transplante. Então é fundamental, é importante sempre nós falarmos sobre o assunto, mostrarmos a seriedade do assunto, para aí sim estimularmos aí os familiares nesse momento de dor, né, na perda de um ente querido, para autorizar a questão da doação de órgãos, que isso pode impactar positivamente várias vidas. Doutor Emanuel Veras, já que o senhor colocou a questão do doador, no que diz respeito ao rim, a pessoa viva pode doar um rim. Como é que funciona essa parte? É o único órgão do corpo que pode receber de um doador vivo, é isso mesmo? Sim, o rim ele é um órgão que pode ser doado em vida. O rim e também o fígado. O fígado, você pode ter uma doação de fígado em vida. O fígado é um órgão que se regenera. Então, você pode retirar um pedaço do fígado de uma pessoa em vida para doar para uma pessoa que está necessitando. Em relação ao rim, ele é um órgão duplicado no nosso corpo. Então, o doador ele pode em vida doar um rim e viver apenas com um rim, obviamente tomando alguns cuidados. A doação em vida, ela vai ter algumas peculiaridades e alguns controles mais importantes. Quem é que pode doar em vida? Sempre uma pessoa saudável, geralmente maior que 18 anos, normalmente com algum laço de parentesco, principalmente, ou algum vínculo emocional. Em relação a esse vínculo emocional, normalmente são em regimes de exceção, amigos, cônjuges, inclusive isso precisa passar muitas vezes por uma avaliação judicial. Por quê? Porque é proibido, é contra a lei haver a comercialização de órgãos. Então, quando não é um parente de primeiro grau do receptor do órgão, normalmente tem que se ter toda uma avaliação com toda a minúcia para saber se não está havendo alguma comercialização. Então, normalmente, essas doações em vida são realizadas por parentes de primeiro grau.
E aí, em esse parente manifestando o desejo de realizar a doação do órgão para o seu familiar, ele vai ter uma avaliação médica para a gente ver a anatomia desse rim, a quantidade de vasos, avaliar a saúde desse doador para saber se ele está realmente apto a doar o rim e viver bem durante a sua vida apenas com um rim, além de todos os cuidados que ele deve ter para uma pessoa que tem um rim único, evitar esportes de contato, evitar medicações que possam prejudicar esse rim. Então tem que ter todo um aconselhamento antes dessa doação e antes da realização de um transplante com um doador vivo. Nós estamos conversando com o Dr. Emanuel Veras, urologista, especialista em cirurgia robótica. Estamos falando sobre doação de órgãos, principalmente do rim, que é o órgão onde tem maior fila de espera. Doutor Emanuel, as doenças renais crônicas, segundo a Organização Mundial da Saúde, atingem cerca de 10% da população mundial. Essas doenças, elas podem ser evitadas de alguma forma com a alimentação? Que orientação o senhor daria? É possível evitar essas doenças renais crônicas para evitar o transplante, para evitar a hemodiálise? Sim, qualquer doença nós queremos preveni-las. Nós tratamos após o aparecimento dela. Mas o ideal é que nós consigamos prevenir para que os problemas de saúde, as doenças não apareçam. A doença renal crônica, como você já citou, é um problema de saúde pública. E a sua incidência, a sua prevalência, ela está aumentando e a previsão é que ela continue aumentando. As principais causas de doença renal crônica terminal que necessitam de hemodiálise são a hipertensão arterial e o diabetes mellitus. Ou seja, a hipertensão e o diabetes são as duas principais causas de doença renal crônica terminal que o paciente evolui para hemodiálise. Além delas, nós temos também quadros de cálculos urinários, né, que são as vulgarmente chamadas de pedras nos rins, infecções crônicas, pacientes com doenças renais policísticas, além de algumas doenças autoimunes, algumas doenças hereditárias e também o uso abusivo de medicações que prejudicam o rim. Dentre um dos principais exemplos estão os anti-inflamatórios. Então, um controle melhor da sua saúde, uma boa alimentação, atividade física, uma boa qualidade de sono, ingerir uma quantidade adequada de água, controle do peso, eventualmente controle de algum problema de saúde que você tenha, não fazer uso de medicações de forma abusiva, sem prescrições médicas, são algumas formas de você tentar evitar esses problemas renais que podem levá-lo a realizar hemodiálise e eventualmente um transplante renal. Doutor Emanuel Veras, o senhor como especialista em cirurgia robótica, urologista, qual é hoje a situação do Ceará em termos de atendimento às doenças renais, a transplante? O Ceará, assim como é referência no tema transplante de órgãos e tecidos, também se destaca quando o assunto é o tratamento de doenças renais? Em termos de tratamento para esses pacientes com doença renal crônica terminal, que necessitam de hemodiálise, nós temos alguns centros de hemodiálise no estado, tanto privados como também que atendem pacientes do SUS. Eu acho que o nosso principal problema de saúde pública é para as doenças que vão levar à insuficiência renal. Nós ainda temos uma fila muito grande para cirurgias de cálculos urinários, por exemplo. Nós ainda temos uma população com uma prevalência muito grande de hipertensão e diabetes de mau controle. Então, eu acho que é fundamental as políticas públicas estarem voltadas justamente para esses casos assim, iniciais
de doenças que podem levar aí à doença renal crônica terminal. Doutor Emanuel Veras, para concluirmos, as doenças renais crônicas podem se tornar, segundo a Organização Mundial da Saúde, a quinta causa de morte. O senhor já deu algumas orientações sobre alimentação, a questão dos cuidados, do autocuidado. O que mais o senhor gostaria de pontuar ao nosso ouvinte, tanto no que diz respeito à prevenção como à importância de ser um doador? A prevenção é fundamental, Ian. Hábitos de vida saudáveis, eles acabam influenciando positivamente, prevenindo várias doenças metabólicas, cardiovasculares, oncológicas. Daí a importância de nós nos preocuparmos nessa questão da qualidade de vida e de alimentação. É importantíssimo uma boa qualidade de sono, controle de peso, atividade física, uma boa alimentação, evitando as comidas industrializadas com muito sal, ingerir uma quantidade de água adequada, pelo menos aí 2 a 3 litros por dia. Isso são alguns hábitos que vão prevenir várias doenças diferentes. Dentre elas também a hipertensão e o diabetes, que são, digamos, os dois principais vilões aí para o desenvolvimento de uma doença renal crônica terminal que pode evoluir para a hemodiálise e um transplante renal. E em relação à doação, eu já falei anteriormente e gostaria de falar de novo, enfatizar a seriedade da fila, a seriedade das avaliações aí de possíveis mortes encefálicas. Eu acho que isso são informações que nós devemos enfatizar para os familiares ficarem cientes e seguros. E nós sabemos que sempre é um momento de dor, de aflição, quando perdemos algum ente querido. Porém, também podemos lembrar um pouquinho em relação a esse ato que acaba sendo um ato de amor também, que é a doação de órgãos, que pode influenciar positivamente várias vidas, tanto dos pacientes como dos seus familiares. A possibilidade de doações não só de rins, cada paciente tem 2 rins, que em sendo doados vão beneficiar 2 pacientes diferentes, além de coração, fígado, córnea. Então, olhe como um gesto de doação pode influenciar uma quantidade importante aí de pacientes e de familiares. Nós ainda temos uma recusa grande em relação à doação de órgãos. Mais da metade das famílias que são abordadas para doação, elas recusam essa doação. Muitas vezes ainda abaladas emocionalmente com a perda de um ente querido. Porém, é sempre importante nós fazermos esses esclarecimentos para que a população em geral tenha ciência e fiquem mais seguros para tomar as suas decisões. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Acho que é sempre importante nós termos esse espaço na imprensa para conversarmos a respeito de saúde, que é um tema importante e relevante na vida das pessoas. Obrigado. Nós conversamos e queremos agradecer a participação do Dr. Emanuel Veras, urologista, especialista em cirurgia robótica. Dr. Emanuel Veras falou sobre a doação de órgãos. Apesar do Ceará ser destaque nessa área, ainda existe uma deficiência quando o órgão é um rim. Dr. Emanuel Veras também falou sobre a importância de se tornar um doador de órgãos. Ian Gomes, da Alesse FM.